Irmãos, tudo bem? Graças a Deus. Peço que os irmãos estejam abrindo as suas Bíblias em Lucas, capítulo 15, do versículo 11 em diante. Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidades. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para a casa do pai. Estando longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçados nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhes o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou. Seu pai matou um novilho gordo porque recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos estes anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse culto, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui hoje. Te agradeço por essa palavra. O Senhor venha me usar apenas como um instrumento nas tuas mãos, pois eu não tenho nada de especial para oferecer para ninguém aqui. Todos que estão aqui para ouvir a tua palavra e não a minha. Então que o Senhor me use grandemente nesta manhã. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Talvez essa seja a parábola mais famosa de toda a Bíblia. Todos já ouviram? É a parábola do filho pródigo. E hoje nós estamos aí comemorando no calendário popular o Dia dos Pais. Parabéns a vocês, pais, e a mim. Também sou pai. Sabemos que o pai ele é uma peça fundamental dentro da sua casa. Assim como a mãe, só que também com tarefas e funções diferentes. E o pai ele é extremamente importante, como já foi dito aqui, para dar identidade ao seu filho. Por isso que nós que cremos em Cristo e reconhecemos Deus como nosso pai, temos a identidade de cristão. Porque o nosso pai nos deu essa identidade. Mas uma coisa que eu gostaria de comentar nesses versículos e nessa parábola, embora você já deve ter ouvido várias pregações e várias mensagens acerca do filho pródigo,
Mas eu gostaria de olhar na perspectiva do pai, porque o filho pródigo não é o personagem principal dessa parábola. O personagem principal dessa parábola não é o filho pródigo, por mais que popularmente as pessoas chamem parábola do filho pródigo. O principal personagem dessa parábola é o pai. E hoje, no dia dos pais, nós vamos olhar na perspectiva do pai do filho pródigo. Por isso que essa mensagem não é o filho pródigo, mas o pai do filho pródigo. Para nós entendermos um pouco mais sobre o motivo de Jesus ter contado essa parábola, nós temos que analisar o contexto e ver que Jesus estava sendo pressionado pelos fariseus. E ao ver Jesus sentando, comendo e bebendo com pecadores e publicanos, eles chegam e dizem: olha, ele come com pecadores e publicanos. Ele diz ser mestre aqui na região, ele diz ser mestre, tem os seus discípulos, os seus seguidores, mas ele senta e come e bebe com pecadores, com publicanos, com gente má, com gente de má fama. Que mestre é esse? Jesus, ele sempre olhou socialmente naquele contexto de forma igualitária para todas as pessoas. Jesus se relacionava com todas as pessoas. E todo aquele que chegava com o coração quebrantado perante Jesus, Jesus jamais rejeitava. Até um fariseu chamado Nicodemos, quando se interessou em conversar com o mestre, Jesus o recebeu. Talvez os fariseus estavam se referindo a esses pecadores, porque a Bíblia lá diz os pecadores. Talvez ele estava se referindo a prostitutas, a ladrões, assassinos, publicanos, que eram judeus, que eram separados para a coleta dos impostos do seu próprio povo judeu. Então eles eram considerados traidores para o seu próprio povo. Então ali sentado com Jesus, eu imagino numa mesa, estavam todo tipo de pessoas que o mundo aponta o dedo e fala: com esse jamais eu vou andar. Por isso que Jesus foi criticado. Em outros evangelhos ele até diz o quê? Não são os doentes que precisam de médico, não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Eu vim para os doentes. Ou seja, não é que Jesus estava dizendo que existia algum são na terra. É que Jesus estava dizendo para os fariseus: olha, se vocês se acham tão sãos assim, vocês não precisam de médico. Mas esses sim precisam. E é para eles que eu vim. A questão de Jesus estar contando essa parábola, nós analisamos que antes dessa parábola ele contou mais duas. A primeira, que é da ovelha, que na verdade também a ovelha não é o personagem principal da parábola, é o dono da ovelha que achou. E também da dracma, que também não é a dracma, é a dona que achou a dracma. Porque isso nos mostra Cristo, isso nos refere a Deus vindo buscar o seu povo. O cristianismo ele é diferente de qualquer outra religião aí fora, porque não consiste em um homem buscar a Deus, mas Deus descendo de sua glória para buscar o homem. Então Jesus ele conta a parábola da ovelha perdida, que foi achada pelo seu dono, da dracma perdida, que foi achada pela sua dona, e ele termina com a parábola do filho pródigo. E nenhuma dessas três, os personagens que dão o nome a ela, são o autor principal. Isso mostra uma coisa muito importante. Você não é o ator principal da sua vida. Você não é o ator principal da sua história. Porque se assim fosse, você seria apenas uma ovelha perdida, uma dracma perdida ou um filho desviado. Deus é o ator principal da sua vida porque Ele mudou a sua história. E se não fosse por Ele, você não estaria aqui. Primeiro versículo, eu gostaria de ler com vocês, o versículo 11 novamente. Diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. Apenas para nós ilustrarmos isso, Jesus ele começa então a parábola do filho pródigo e diz: olha, um homem tinha 2 filhos. Nós vemos que tinha um filho mais novo e um filho mais velho, e a narrativa vai nos mostrar mais à frente que o filho mais novo representava os pecadores que os fariseus apontavam o dedo, e o filho mais velho representava o próprio fariseu que apontava o dedo para o filho mais novo. Então, só para nós, antes de começarmos a explanação do texto, entendermos que existiam 2 filhos. O mais novo representava aqueles pecadores desprezados,
prostitutas, ladrões, assassinos, publicanos e todo tipo de pessoas que ninguém gostaria de chegar perto. E o mais velho representava os próprios fariseus, que apontavam o dedo para o filho mais novo ou para os pecadores. Só para nós ilustrarmos isso. E o versículo 12 continua dizendo assim: o mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Então o filho mais novo, inconsequente, chega para o pai e diz: Pai, eu quero a minha herança. Eu quero a minha parte na herança, vê quanto dá aí, chama alguém para avaliar tudo que você tem. Eu quero o que eu tenho direito nessas propriedades, eu quero a minha parte e acabou. Assim como hoje, naquela época ainda mais, a herança era repartida entre os filhos depois do quê? Depois da morte do pai. Isso era muito sério. Sabe o que o filho mais novo estava dizendo ao seu pai com essa atitude? Para mim você morreu. Me dê a minha parte da herança. Para mim você não existe mais. Para mim não faz sentido mais eu viver numa mesma casa que você. Você não existe mais para mim, portanto estou indo embora. Me dê a minha parte da herança e tchau. Isso era uma afronta para o pai. Isso era uma afronta muito séria. Ele estava dizendo que o pai já havia morrido para ele. Isso nos mostra que dentro dos nossos lares nem sempre as coisas vão sair do jeito que nós queremos ou do jeito que nós sonhamos que saia. Creio que nenhum pai cria o seu filho para ser rebelde. Creio que nenhum pai cria o seu filho para ser insolente, desobediente. Creio que nenhum pai cria o seu filho para ser afrontado. Mas assim aconteceu na casa dele. O texto não diz como foi a criação desses meninos. O texto não diz como foi, como quando eles eram pequenos, enfim. Mas nós vemos que a criação foi boa, porque no final do texto nós vamos ler um assunto muito específico que mostra que a criação desse pai não foi ruim. Mas uma coisa que nós aprendemos com a atitude do pai, pois nós vamos frisar hoje no pai. Ele deu a parte da herança. Mesmo sabendo da inconsequência do seu filho, e mesmo sabendo que ele quebraria a cara com o que estava fazendo, ele permitiu que o filho batesse a cabeça na parede e aprendesse com as dores. Mesmo sabendo que ele estava sendo irresponsável, ele permitiu que fosse, para que ele aprendesse a maior lição da sua vida. Quantos de nós não aprendemos as coisas depois que nos machucamos e nos ferimos? Incrível que nós temos que esperar a dor chegar para nós aprendermos. Isso significa que a dor ela é didática. Ela nos ensina. E foi exatamente essa lição que o pai está nos mostrando. Mesmo tendo um filho inconsequente que o afrontou, ele permite que o filho vá sabendo que em breve o filho voltaria porque ele quebraria a cabeça. Nós, pais, temos que aprender essa lição. Muitas vezes nós queremos colocar o nosso filho dentro de uma bolha, onde nada e nem ninguém vai atingi-lo. Está errado. Porque Deus não faz isso conosco, sendo o nosso Pai Supremo. Deus, Ele permite com que nós venhamos a errar, tropeçar e nos machucar, para entendermos que não é daquela maneira que nós devemos proceder ou caminhar. Portanto, se você acha que você cria o seu filho para você e unicamente para você, a Bíblia não diz que dessa forma deve ser. Nós temos que permitir com que o nosso filho aprenda com os seus próprios erros. Embora nós venhamos orientar, embora nós venhamos conversar, creio eu que esse pai já tentou um diálogo com esse filho mais novo muitas vezes. E o diálogo já não estava mais adiantando, a ponto do filho falar: pai, quer saber? Dá-me as coisas que eu estou indo embora. O diálogo já não estava mais funcionando dentro daquele lar. Então o pai falou: está aqui, filho, sua parte, vai com Deus. Então nós não criamos os nossos filhos para nós. Então que nós possamos aprender que os nossos filhos, eles assim como nós. Quem aqui já quebrou a cabeça e aprendeu alguma coisa? Só para eu saber se é só eu. Você quebrou a cabeça e aprendeu? Agora o jargão. Sim ou não? E por que você quer privar o seu filho de acontecer o mesmo? Da mesma forma que aconteceu com você, vai acontecer com ele. Talvez não no mesmo erro. Talvez você aconselhou e ele não vai ter as mesmas experiências que você.
Mas em algum momento ou outro ele vai tropeçar e vai ralar o joelho, vai chorar, faz parte da nossa vida. Quanto mais dentro de uma bolha você deixar o seu filho, mais tempo você deixar ele ali. Quando ele sair, o estrago vai ser maior, porque ele não vai saber como lidar com as situações da vida. Você não estará para sempre na vida do seu filho. Todos nós aqui temos um prazo de validade. Todos nós aqui iremos partir desse mundo um dia. E o seu filho vai fazer o quê? Sendo que desde que você estava aqui, você carregou no colo em todos os momentos. Há tempo para carregar no colo e há tempo de fazer andar. Versículo 13 em diante, diz assim: Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidades. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Esse ponto nos mostra que toda atitude inconsequente que você tem trará para você e para mim consequências dolorosas. Isso é certo como 2 mais 2 são 4. Tudo que você fizer, você vai sofrer as consequências. O filho, então, ele pega tudo que ele recebe, gasta com, outras traduções diz que gasta com prostitutas, com jogo, bebidas, enfim, com tudo que a vida mundana apresenta para um jovem cheio de dinheiro. Ele gasta tudo rapidamente, não se importando se aquele dinheiro que ele estava na mão foi o suor do pai de uma vida toda. Não se importando se aquilo poderia ser empregado de uma forma melhor, não. Inconsequentemente, gastou tudo. Acabou com a herança. Porém, veio uma fome onde ele estava. Quando acaba o dinheiro, se instala uma fome na região em que ele estava. Já pensou isso? Ele está cheio de dinheiro. Você está cheio de dinheiro no banco. Está tudo bem. Quando você gasta tudo, se instala uma crise de fome. Quando você gasta o último centavo, vem uma grande fome e ele começa a passar necessidade. De riquinho, ele passou a passar necessidade. De uma pessoa com uma vida, no modo dele, enxergar para ele mesmo, uma vida perfeita, cheia de dinheiro, jovem, para curtir a vida e tudo que ele tem para curtir, estava tudo bem. Mas a nossa vida, às vezes, ela vira de ponta cabeça de uma hora para outra. Porque as tempestades, elas caem na cabeça de todo mundo. E sem precedentes. Porque de repente veio uma crise e esse jovem começou a passar necessidade. Então ele, como todo mundo que está duro sem dinheiro, vai fazer o quê? Procurar um emprego. Né? O filho do dono de todas as coisas, que estava com todo o seu dinheiro na mão, gastou, agora tem que ser um empregado. Não tem nada de errado nisso. Mas a questão é que o seu chefe agora, o seu patrão, manda ele cuidar dos porcos no campo. E um jovem que tinha muito dinheiro, agora ele deseja comer a lavagem dos porcos. Isso é a consequência dos pecados do ser humano. Um jovem que tinha uma vida totalmente estável, não precisava de passar por aquilo, não precisava viver aquilo. Agora ele desejava encher a sua barriga com lavagens, com alfarrobeira que os porcos comiam. E isso é muito sério, principalmente num contexto para o judeu. Jesus, ele usa estrategicamente os porcos. Sabe por quê? O porco, ele era considerado o quê para a cultura judaica? Um dos animais mais sujos e impuros que existia.
Então Jesus contando ali para os fariseus, explicando por que ele sentava e comia com pecadores. Então ele começa essa parábola, ele usa estrategicamente os porcos. Olha só, a consequência dos pecados da humanidade. Jesus estava narrando ali, quando nós caímos no jardim do Éden, aonde nós fomos parar. O ser humano saiu de uma condição íntima com Deus para comer a comida dos porcos. É isso que Jesus está falando. E quantos de nós já não fomos inconsequentes como esse jovem? Jogamos tudo para cima. E quando nos damos conta do que estamos fazendo, estamos lá, desejando comer a comida dos porcos, sujos de lama, de todo tipo de situação. Outra coisa importante, e é isso que, na minha opinião, fundamenta que a criação desses meninos não foi ruim. No versículo 17 diz que ele, caindo em si, lembrou da casa e disse: quantos na casa do meu pai, quantos empregados na casa do meu pai estão com comida, estão com fartura de alimento, e eu aqui desejando comer a comida dos porcos? Vou voltar para a casa do meu pai ainda quebrantado, porque isso mostra o quebrantamento desse jovem. Ensaiou um discurso para que o pai o perdoasse. Bom, chegando lá na casa do meu pai, eu vou falar: pai, me perdoe, pequei contra o céu, contra ti, né? Enfim. Ele ensaiou toda uma situação para reconciliação com seu pai. Isso nos mostra que quando ele lembra da casa do pai, vem lembranças boas da casa do pai. Isso mostra que a criação desses dois meninos não foi ruim. Porque quando ele lembra da casa do pai, vem uma situação de alegria no coração dele. Caindo em si, ele lembrou da casa do seu pai. E nós, pais, quais lembranças estamos criando na cabeça dos nossos filhos? Quais lembranças nós estamos criando na cabeça dos nossos filhos? Será que se os nossos filhos um dia saírem de casa, eles vão olhar para trás e ver que tem um lugar para voltar? Vão ter uma mentalidade, uma lembrança boa para voltar? Irmãos, filhos sair de casa é uma bênção, né? Tem que sair mesmo. É muito estranho, e eu conheço um rapaz assim, ele já tem 52 anos, ele mora com a mãe. Posso falar o nome dele, senão leva o processo. Brincadeira, ele não vai processar. 52 anos, ele mora com a mãe. Alguma coisa tem de errado. Os filhos, eles têm que sair de casa. É uma bênção que os filhos saiam de casa. Economiza mais. Brincadeiras à parte. Mas isso é bíblico. A saída dos filhos da casa do pai e da mãe é bíblico e necessário. Os filhos devem sair, mas no momento certo. Nós vemos hoje muitos jovens se casando sem condições nenhuma. Muitos jovens querendo alugar a sua casa e morar sozinho. Sabe por quê? Não porque precisam ou podem, mas muitas vezes para ficar longe do pai e da mãe. É tão ruim viver dentro da casa com o pai e com a mãe que preferem sair irresponsavelmente, sem saber o que estão fazendo. E isso também é errado. Será que nós pais temos criado uma memória de paz e graça dentro da nossa casa? Será que os nossos filhos muitas vezes não pensam em sair de casa por causa dos nossos comportamentos? Eu não estou dizendo para passar a mão na cabeça, não. Mas eu estou dizendo para ser justo. Será que nós, pais, estamos criando memórias afetivas, alegres e felizes na mente dos nossos filhos? Os nossos filhos não vão concordar conosco todos os momentos e nem devem. Mas devem respeitar as suas decisões e as nossas decisões. Mas a questão não é a questão de você pensar diferente ou não. A grande questão é: você tem tempo para o seu filho? Você tem tempo para ouvir as necessidades do seu filho? Ou você é uma pessoa crítica que a cada 10 minutos sai uma crítica da sua boca? Depois que o filho for embora, a culpa é sua. Crie memórias afetivas e de paz dentro da sua casa. Porque nós, pais,
somos o cabeça do nosso lar e o responsável pela vida espiritual da nossa família. E isso não terceirize para ninguém. Pai não é colocar comida dentro de casa, roupa, dar estudos. Isso não é ser pai. Pai é ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar. Pai é ensinar princípios. Criar pessoas de bem. Criar cidadãos de bem. Cidadãos de bem. Versículo 20 ao 24, ele continua dizendo assim. A seguir, ele levantou-se e foi para a casa do seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e nos alegrarmos. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar seu regresso. Esse é o ponto que nós mais aprendemos com o pai. O filho, então, lembrando da casa do seu pai, que a casa do seu pai era tão boa que até os empregados tinham fartura de comida. Ele se coloca ao caminho da casa do pai. E ao ver ao seu filho chegando, o pai faz o quê? Menino desobediente. É isso? Eu avisei que ia dar errado. Foi isso que o pai fez? O que o pai fez? Correu, abraçou e o beijou. Tragam um anel, coloquem no dedo dele, tragam sandálias, roupas novas, matem um novilho cevado. Vamos festejar. A primeira coisa que nós temos que aprender aqui é que nós jamais podemos fechar as portas da nossa casa para reconciliação. Você, pai, jamais fecha as portas da sua casa para uma reconciliação com a sua família e com seus filhos. O pai permitiu que o filho fosse, mas nunca fechou as portas da sua casa para uma reconciliação. Sabe o que isso mostra? O texto narra coisas interessantes e nos mostra que o pai já estava esperando a volta do filho. Porque quando o filho volta, já tinha um anel para colocar no seu dedo, já tinha sandálias, roupas novas e, detalhe, matem um novilho cevado. Vocês sabem o que é isso? O pastor Arno sabe o que é um novilho cevado. Um novilho que era engordado para uma ocasião especial. Ou seja, quando o filho volta, o novilho já estava a ponto de abate. O pai já estava engordando o novilho desde a saída do seu filho, que um dia voltaria na concepção dele. Por isso ele já começou a engordar o novilho. Olha, vistam esse rapaz, coloquem anel no seu dedo e lembra daquele novilho que a gente começou a engordar lá? É a vez dele morrer. Matem-no e vamos festejar. Vamos fazer um churrasco. O pai já esperava a volta do seu filho. E quando ele vê o seu filho voltando, ele corre, abraça e beija o seu filho. Isso também nos ensina algo muito importante. Se você quer perdoar alguém, perdoe, não pisoteie a pessoa antes de perdoar. Porque nós muitas vezes nos achamos tão santos que nós falamos assim: você não presta, mas como eu sou muito crente, eu vou te perdoar. Você não presta, mas como eu sou ungido do Senhor, está perdoado. Irmãos, Jesus mandou a gente perdoar, não pisotear alguém antes de perdoar. O pai poderia muito bem falar muitas coisas para esse filho, porque com certeza ele avisou. Mas ele não disse nada. Ele apenas mostrou o seu carinho de braços abertos. Perdoe mais, irmãos. Filho, perdoe mais seu pai. Pai, perdoe mais seu filho. Nós vemos que as famílias, elas precisam mais se perdoar. Hoje em dia as pessoas querem ter razão. Pouco importa a razão. Jesus não disse para você ter razão 70 vezes 7. Ele disse para você perdoar 70 vezes 7. Nós não somos mais do que o outro, irmãos. O outro errou, amanhã pode ser eu.
E o mesmo perdão que eu dei hoje, amanhã eu que vou estar pedindo perdão. Mas muitas vezes a gente não pede perdão porque a gente acha que a gente nunca vai cair do nosso pedestal. A gente não pede perdão, muitas vezes a gente não desculpa ninguém ou perdoa ninguém, que a gente acha que nunca a gente vai estar naquela situação. Hoje é um que está pedindo perdão, amanhã pode ser você. Versículo 25. Diante. Enquanto isso, depois de toda essa cena linda do perdão, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou. Seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, para que ele diz, esse teu filho e não o meu irmão, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então chega o fariseu, filho mais velho que representa fariseu. Ele chega do campo e vê uma festa que com certeza naquela casa já não havia festa há muito tempo, porque o filho estava desaparecido, fugiu, foi para outro lugar. E ele estranha o barulho de festa e as danças e fala, chama um dos seus empregados e diz: o que está acontecendo aí dentro? Creio eu que o servo nesse momento veio todo feliz, né? Seu irmão voltou! Você não sabe da última, o seu irmão está de volta! Achando que o irmão também ia ficar feliz. E a Bíblia diz que ele se encheu de ira. Irmãos, essa é a representação da inveja. Vocês sabem o que é inveja? Inveja não é você querer ter o que o outro tem. Não é inveja. Isso é um espelho e você querer correr atrás e achar algo interessante para você adquirir. Inveja não é você querer ter o que o outro tem. Inveja é você ficar amargurado porque o outro tem e você não. Isso é inveja. Poxa, olha lá, o rapaz conseguiu adquirir alguma coisa aí, o rapaz está crescendo na vida e eu fiquei para trás. Puxa vida. Senhor, por que só eu fico para trás? Isso é inveja. Você querer ter o que a outra pessoa tem, não é? Mas não fique amargurado quando o outro tem e você não tem. Porque ele chegou dizendo o quê? Eu trabalho para o Senhor já tem muitos anos, nunca desobedeci. Eu não tenho um cabrito. E o Senhor matou um novilho para ele? Ah, não pode ser. Eu nunca ganhei um cabritinho para assar com meus amigos. Que acho que nem devia ter amigos do jeito que ele era. E o pai mata um novilho para um filho inconsequente que voltou. Essa é a tradução de graça. Todos nós estávamos afastados do nosso pai por causa das nossas transgressões e por causa dos nossos pecados. Todos nós, todos, nos desviamos da casa do nosso pai. Todos nós viramos as costas para ele e pegamos um rumo diferente do que ele queria que nós pegássemos. Todos nós. Mas quando você clama a ele pedindo misericórdia, ele te recebe de braços abertos igual o pai da parábola. Porque isso é graça. Sabe por que o filho mais velho representava o fariseu? Na sexta-feira, no último dia da semana de oração, eu falei sobre o publicano e o fariseu que foram orar ao templo. O fariseu ele tinha uma característica muito interessante e ruim. De sempre se gloriar das coisas que fazia. Olha, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que ganho, eu vou na igreja todos os dias, eu tenho determinados cargos na igreja, olha, eu sou uma pessoa exemplar.
Essa era a postura de um fariseu. Exatamente a postura desse filho, que fica triste pela volta de um irmão à casa do pai. E vocês reparem que ele, quando você está cheio de amargura no seu coração, os valores começam a ser invertidos. Você repara o que ele disse? No versículo 30. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os seus bens com prostitutas, mata um novilho gordo para ele. Quando você está com amargura no coração como esse rapaz, que deu mais valor para a herança gasta do que para o irmão que voltou. Não deu valor algum para a volta do irmão, ele deu valor a quê? A herança que ele gastou com as prostitutas. Quando você tem essa amargura no coração, você inverte valores e começa a gostar mais de coisas do que de pessoas. Graça. Você está aqui hoje não é porque você é bom. Porque Jesus disse que ninguém é. Eu não estou aqui hoje porque eu sou melhor do que ninguém. Eu não estou aqui hoje porque eu sou bom. Eu estou aqui pela graça. Se nós voltamos para a casa do Pai, estamos pela graça, porque Ele matou um novilho gordo para nós. Um novilho não, o seu próprio filho na cruz. Uma cruz que era sua e que era minha por direito. Aquela cruz deveria ter os nossos nomes estampados nela, porque era nossa. E a parábola, ela transmite isso. O pai matando um novilho, ou sacrificando um animal para receber o seu filho com alegria. Deus enviou o seu filho na cruz para que nós voltássemos à casa dele. Pela graça nós somos salvos, não é pelo que fazemos. Não é porque você tem as suas qualidades e as suas aptidões que Deus olhou para você e falou, olha, que maravilha, deixa eu salvar esse rapaz ou essa moça, não. Deus não viu nada em você e nem em mim para nos salvar. Ele nos resgatou de graça. Graça. E por isso, nós não estamos mais desejando comer lavagem de porcos. Ele tirou você do chiqueiro e colocou um anel no seu dedo. E você tem um lugar restituído na casa dele. A Bíblia diz que nós éramos inimigos, passamos a ser filhos. Esse lugar está nos esperando. E quando nós chegarmos lá, estaremos com os nossos lugares restituídos na casa do Pai. E isso ninguém tira de você, não. Porque você não conseguiu por esforço próprio, foi de graça. Graça. Essa é a maravilha do Evangelho. As outras religiões pregam uma cartilha de coisas que precisa ser feita, da forma que precisa ser feita, do jeito que precisa ser feito. Mas para nós foi de graça, você não precisou fazer nada para Cristo salvar você. Foi por pura misericórdia. E essa mesma misericórdia que muitas vezes falta para nós, pais, dentro da nossa casa. Nos achamos tão donos da verdade. A Bíblia diz, pais, não irritem os seus filhos. Você sabe quando um pai irrita o seu filho? Quando ele é incoerente e hipócrita. Pede para fazer uma coisa, mas não dá o exemplo do que deve ser feito. Pais, não irritem seus filhos. Deem o exemplo, assim como Cristo nos deu exemplo. Assim como Cristo nos ensinou. Algo interessante, já para concluir. O filho mais novo era quem na história? Pecadores. Sejam eles quais forem, quais pecados, enfim. Nós sabemos que eram pecadores porque eram pecados visíveis e que causava desconforto para os fariseus. E o filho mais velho era o próprio fariseu. Talvez de forma estratégica, eu não sei, Jesus ele não dá um desfecho para o filho mais velho na história. Ele não diz que o filho mais velho entrou na casa do pai, vocês repararam? Ele não diz. Sabe o que isso significa? Jesus estava passando um recado muito claro para os fariseus. Olha, esses pecadores que você tanto despreza, entraram na casa. Agora vocês que ficam julgando o pecador, não sei se podem entrar.
Jesus não dá um desfecho para essa parábola. Ele não diz que o filho mais velho entrou. Pode ter entrado se quebrantou o coração? Sim, como também pode não ter entrado. Então Jesus passa um grande recado. Que aqueles que julgam as pessoas muitas vezes vão ficar de fora da casa. A casa representa o reino de Deus. Pecadores, arrependidos como filho, que chegou com um discurso todo pronto de perdão e arrependimento. Esse entrou na casa, independente do que fez, porque é graça. Agora aquele todo santarrão, aquele que se acha todo, o perfeito, cheio de qualidades, não sei se entrou na casa. Porque Deus ele não despreza um coração quebrantado. Agora o coração duro, talvez fique para trás. Daí inverte toda a situação. Porque aos olhos do mundo, aos olhos do fariseu, aos olhos do filho mais velho, é merecimento. Eu sou, eu obedeço, eu faço, eu quero. Mas aos olhos de Deus você não merece, você não tem nada para me oferecer, eu não precisava fazer isso, mas eu te amo e fiz. É de graça.